Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, 13 de abril de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por João 3:7b ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, não falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? A não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos, pedimos ao nosso amado Jesus que essas santas palavras, que elas possam iluminar a nossa mente, iluminar os nossos caminhos e abrir os nossos ouvidos para que nós ouçamos com atenção e que elas produzam frutos em nossa vida, essas santas palavras de salvação do Santo Evangelho. Amém. Vimos aqui dois pontos interessantes nessa passagem aqui do Evangelho, que na verdade é uma continuidade do Evangelho de ontem, onde Jesus falou que é preciso nascer de novo. Hoje aqui o tema é mais ou menos parecido. Nicodemos, que era tido como uma pessoa muito importante, ele não acreditava nas palavras de Jesus, quando Jesus se referiu, quando se falava das coisas da terra. Se ele não acreditava em Jesus, quando Jesus se pronunciava, falando das coisas daqui da terra, quanto mais quando Jesus falava das coisas do alto. Porque Jesus veio do alto, e somente a ele cabe saber das coisas do alto. Por isso ele disse isso a Nicodemos. Então, é preciso que nós nascemos de novo. Um outro fato interessante, agora aqui já estamos referindo a ontem, quando Nicodemos procurou Jesus de noite. Por que ele foi procurar Jesus de noite? Por que ele não foi de dia? Como ele era uma pessoa muito importante lá, ele não queria ser visto, porque de alguma forma ele estava abrindo a mente dele para ter com o Mestre Jesus. Como o pessoal era contrário a Jesus, então ele procurou Jesus à noite para não ser visto, porque aí ia dar problema para ele. Então ele foi à noitinha, ninguém viu, lá ele conversou com o nosso Mestre Jesus, Jesus esclareceu os pontos para ele. Outro ponto interessante que Jesus fala novamente é sobre o vento, que tu ouves o ruído do vento e tu pode até sentir o vento, mas tu não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é o Filho de Deus. O terceiro ponto que eu me refiro é quando Jesus falou
que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, seria necessário que o Filho do Homem fosse levantado para a salvação de todos. Quando Jesus fala que o Filho do Homem precisa ser levantado para a salvação de todos, ele está se referindo à futura morte na cruz para a futura salvação de toda a humanidade. E Nicodemos, por não acreditar em Jesus, mais uma vez aqui, ele procura o Mestre Jesus. Porque provavelmente as palavras de Deus estavam tocando em seu coração. Ele estava se convertendo. Então, meus amados irmãos, são passagens muito bonitas, lindas, maravilhosas, educativas, né? E o nosso Mestre Jesus, ele nunca na vida ele abriu a boca para pronunciar uma palavra errada. Todas as palavras pronunciadas pelo nosso Mestre, pelo nosso amado Jesus, todas elas são palavras sábias. Ele tem o dom da sabedoria dado pelo Pai, porque ele é o Filho. E o Pai colocou todas as complacências em seu Filho Jesus, que vem ser o próprio Deus. E nós precisamos acreditar firmemente em Jesus, precisamos acreditar firmemente no Santo Evangelho. E mais uma vez, eu volto a falar que todos nós somos discípulos de Jesus e que nós temos o dever e a obrigação de levar a palavra de Deus adiante. Alguém pode dizer, mas eu sou ruim para ler, eu sou ruim para falar. Não existe ninguém ruim para ler, não existe ninguém bom para falar. E isso não é o caso. O importante, meu amado irmão, é você ter convicção daquilo que você está falando, que são as palavras de Jesus. Você acreditar naquilo ali e você professar a sua fé através das palavras de Jesus que ele deixou aqui no Santo Evangelho para todos nós. Não tem esse negócio de você falar bonitinho, falar bem. Não, isso não existe. O bonito do homem é o coração limpo. Não é a aparência minha que eu falar bonito, mas o meu coração é sujo. Meu coração é uma porcaria. De que valeu eu falar bonitinho, mas se dentro de mim há uma podridão? Não é assim, meus amados irmãos. Não tem esse negócio de você falar bonitinho, não. Todos nós temos o dom da palavra. Todos nós temos o dom da evangelização. Todos nós somos criaturas e filhos do nosso Deus. E é nossa obrigação, nosso dever de levar a palavra de Deus adiante. Sempre ouvir o Evangelho. E se você tiver oportunidade, leve a palavra de Deus adiante. Pegue a palavra, nem que seja em casa, para sua esposa, para seu filho, sempre falando de Deus. Eu sei que muitas vezes você vai falar de Deus, vai falar da palavra de Deus, muitas pessoas não vão dar ouvido, estão lá no celular, estão vendo TV, não importa, faça a sua obrigação. Deus está vendo aquilo que você está fazendo, essa é a verdade, aos olhos dele não escapa nada. Então, cumpra o seu dever, cumpra a sua obrigação de levar a palavra de Deus adiante. Caríssimos e amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia. Hoje, terça-feira, né? Que o Paizão do céu abençoe grandemente todos nós e que Deus nos dê discernimento e nos capacite para compreender essas santas palavras do Evangelho e que elas perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amados irmãos, fiquem todos com a graça do Senhor Jesus, tenham todos um santo e maravilhoso dia e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.